Em Franca, alunos com deficiência que estudam na rede estadual não estão frequentando a escola. Isto porque os pais receberam a notícia na segunda-feira de que os cuidadores que são contratados pelo Estado não tiveram um contrato renovado. Um boletim de ocorrência foi registrado. Pelo menos 40 crianças estão nessa situação. O Estado não justificou para as escolas o motivo da não renovação do contrato. É uma coisa complicada, porque a gente tem uma rotina, 6h30 da manhã, vai para a porta da escola, chega lá, tem um cuidador já aguardando ela, e isso já há 3 anos, né? Desde que ela foi incluída na rede. Uma inclusão que é muito bacana nesse sentido, né? Chega, tem o cuidador que vai dar a mobilidade que falta nela. São 5 anos o contrato, são 5 anos. E em 5 anos não dava tempo de preparar uma nova licitação? Eu tenho dificuldade para ir ao banheiro, para pegar minhas coisas. E eu tô perdendo matéria de prova a partir de hoje. Faltei hoje por imprudência do Estado e tô perdendo matéria de prova. Se eu for mal nas provas, a culpa não é minha, a culpa é do Estado. Não tem condições dela ficar sozinha na escola, né? Porque ela depende do cuidador para tudo, né? Em sala de aula, para ir ao banheiro, para se alimentar, né? Ela não tem condições, ela só atende por comando. Então, assim, a gente está muito triste, muito sentido mesmo. Não só eu, mas também os outros pais das crianças. Tem muitos cadeirantes, né? Então, a partir de hoje, são 40 crianças sem cuidadores. Ao vivo de Franca, Fernando Lima traz mais informações. Fernando. Pois é, Pucci, enquanto o Estado não resolve a situação, as crianças seguem aí sem frequentar a escola, uma situação realmente muito revoltante. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado Toninho Menezes. Doutor, o Estado não renovou o contrato com a empresa que presta o serviço e não avisou os pais. Faltou consciência e até mesmo um pouco de sensibilidade para o poder público. Boa tarde. Boa tarde a todos. Faltou responsabilidade. Na verdade, o contrato não poderia ter seu termo final chegado sem que uma nova licitação tivesse sido realizada e contratado dentro do prazo mínimo para dar continuidade ao serviço, porque é uma determinação legal. Faltou responsabilidade e hombridade, principalmente de avisar os pais, para que se evitasse aquela situação dos filhos chegarem na escola e não poderem adentrar a escola por falta de cuidadores. Essas crianças não estão frequentando as aulas. Isso fere a lei de inclusão e qual a gravidade deste fato? Ela fere a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei da LDB em seu artigo 58. E tem que ser punido essas autoridades. Doa quem doer, se é aqui ou na Secretaria de Educação do Estado, lá em São Paulo. Doutor, para contratar uma nova empresa com ajudantes novos, o Estado deve abrir uma licitação que a gente sabe é um processo aí bem moroso. O que pode ser feito para que essas crianças não fiquem sem aula enquanto todo esse processo burocrático não é finalizado? Autoridades irresponsáveis têm por costume jogar a culpa na licitação. A licitação, como todos nós sabemos que pode acontecer alguns fatos que dá aquela morosidade, então se eu tenho um contrato que termina num determinado mês, eu com 4, 5 meses de antecedência, eu disparo o procedimento licitatório. Se assim eu não fiz como autoridade pública, eu sou o responsável por isso. Vai demorar, com certeza, se for disparado agora, nesse momento, principalmente por se tratar de uma questão delicada que tem que ser capacitado as pessoas que vão trabalhar nesse serviço. As famílias dessas crianças registraram em um boletim de ocorrência contra o Estado. Este é mesmo o melhor caminho, doutor? E o que mais pode ser feito? Na verdade, foi uma medida adequada, porém, o Ministério Público e a Defensoria Pública, pela própria lei de inserção, eles são obrigados a tomar providência e punir a quem tem que ser punido. Aliás, é isso que tem acontecido no nosso país, a falta de punição leva à continuidade dos problemas. No ano passado, aqui no estado de São Paulo, nós já tivemos em outras cidades o mesmo problema, em Marília, em Bauru e outras cidades. Mas como não houve punição adequada, continua o mesmo problema nas outras cidades. Esse ano é Franca, amanhã ou ano que vem é outra cidade. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. E em nota, o governo do estado informou que estuda cada caso de cada aluno para poder viabilizar o atendimento, mas infelizmente eles não citaram um prazo para que isso aconteça. Eu volto com você, Paulo Pucci. Ok, Fernando.